Bom, meu nome é Gabriela, né? Sou eu que dou os cursos aqui e que faço os atendimentos no consultório. E eu elaborei esse workshop hoje para apresentar um pouco do nosso trabalho e para falar um pouco sobre o autoconhecimento, que é algo que está super em alta, né, para nós e que faz toda a diferença no nosso caminhar. Eu sou prova viva disso, né? Eu cheguei nessas técnicas que hoje eu uso por conta de uma síndrome do pânico, que eu quase entrei depois de um assalto que eu vivenciei. E minha mãe, né, querida, ao invés de me levar para médicos, psiquiatras, porque eu fiquei meio tantã, ela me levou mais para esse lado alternativo e acabou dando certo, né? E hoje eu tô aqui bem graças a isso, né? Mas o que eu queria falar para vocês é o autoconhecimento, ele é a nossa base de estudo aqui, né? A gente tem 3 pilares super importantes para a nossa caminhada evolutiva, que é o autoconhecimento, a autotransformação e o autoamor, né? São 3 pontos que não podem faltar na nossa caminhada. A gente vê durante a nossa caminhada evolutiva, a gente vai vendo que cada vez mais o que a nossa era está pedindo para nós? Integração, né? Hoje a gente não consegue ir num médico e só olhar para o corpo físico, concordam? A gente chega às vezes em determinados momentos que as pessoas falam para nós assim, eu não sei mais o que fazer com você, né? Puxa, isso daí é estresse, com certeza é estresse, né? E a gente acaba muitas vezes não tendo respostas mais para questões tão fortes e... Deixa eu só pôr as cadeirinhas aí. Você põe isso, né? Olá, bem-vinda, tudo bem? Uma aqui e uma lá. Pode vir. Pode sentar, fica à vontade. Pode sentar aqui também. Você se né? Então, a medicina, por exemplo, que cuida do corpo físico, hoje vem desenvolvendo trabalhos para poder avançar, porque chegam pontos que falam, puxa vida, né? Não sei mais o que fazer com você. Ou então você tem 1 ano de vida aí, vai viver, né? E falta. Então a era hoje está pedindo integração para nós, né? E a gente olha muito para isso. Então a base do nosso estudo aqui é autoconhecimento, autotransformação e autoamor. São esses 3 os pilares, né? Bem-vinda, mãe. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Só que pra gente estudar isso daí, a gente precisa de um norte, né? Você vê, a maioria das pessoas que chegam pra mim são pessoas que já vêm buscando o autoconhecimento, já vêm buscando dentro da própria vida encontrar mecanismos para viver melhor, né? Porque esse é o grande objetivo, a gente viver com mais fluidez e melhor, entender o que a vida está pedindo com aquelas questões que se repetem, né? O que a vida está querendo mostrar com aquele problema que não sai do meu pé, né? Então, para a gente começar a entender a vida, a gente divide o ser humano em 5 âmbitos. É o emocional, o mental, o espiritual, o energético e o físico. Esses 5 âmbitos do ser humano, a gente não pode negligenciar nenhum, né? O que a gente vem estudando ao longo do tempo é que se a gente negar o corpo físico, ele adoece. Se a gente negar o emocional, ele adoece. Se a gente negar o mental, adoece. Se a gente negar o espiritual, adoece. E se a gente negar o energético, também adoece. Ou seja, a gente como humano, a gente precisa lidar com tudo o tempo todo. É que a gente não percebe. Porque às vezes eu tô lá, não, eu vou estudar bastante, vou aprimorar o meu mental. Só que aí o emocional fica de canto. Aí a gente vai ver lá, né? Já mais velho, que putz, está tudo construído, mas a parte emocional arrastou. Ou então, não, eu vou só olhar para o meu emocional, porque eu adoro essas coisas, mas aí também não consegue se sustentar porque o físico, o mental deixou a desejar, né? Então, a gente olha para o ser humano nesses 5 âmbitos, né? Só que a raiz de tudo isso é uma só, o amor.
né? Eu estive numa viagem agora para Jerusalém e foi muito forte, né? De muita conexão. E nessa viagem eu vi em vários momentos, várias religiões, tudo, mas a raiz de tudo é o amor, né? E o amor como um caminho de cura, não tem outro, gente, né? Não importa no que a gente acredita, não importa no que a gente busque para nós, precisa ser com amorosidade, não só com a gente, mas com o outro também, né? E pra gente entregar amor, pra gente conseguir, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja nos nossos relacionamentos, aonde for que a gente for entregar amor, a gente precisa primeiro aprender o amor, né? Então, esse é um ponto de estudo onde a gente conseguiu, né, pautado no Jung, pautado no Rudolf Steiner, a antroposofia, a gente conseguiu desenvolver um caminho onde a gente vai, com amorosidade, olhar para esses 5 âmbitos que são super importantes na nossa caminhada evolutiva, né? E o ponto de partida, porque percebe, a gente muitas vezes chega com várias situações, só que a gente não sabe por onde começar, né? Putz, Gabi, eu sei que não tá bem resolvido, eu sei o que eu preciso fazer, mas não sei como fazer, né? Então, a gente precisa de organização. A gente precisa ter um ritmo na nossa vida para poder olhar e falar assim, calma, o problema não é tão grande quanto parece, né? As coisas conseguem se resolver, ou puxa, aquilo que eu não estava encontrando saída, eu comecei a encontrar. Para isso, a gente precisa de organização. Então, aqui, como que a gente organiza esse caminho? O primeiro ponto que a gente estuda é o que a gente chama de sensitividade. Alguém já ouviu falar sobre isso? Não? Sensitividade, o Rudolf Steiner, que é um antroposófico, que trouxe para nós como um sentido. A gente, nos nossos estudos, a gente vê só os 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato, né? São 5. O Rudolf Steiner traz pra gente 12 sentidos, com base na avaliação do nosso caminhar evolutivo. Então ele avalia desde o reino mineral, vegetal, animal e hominal, e ele mostra pra gente que a gente tem mais de 5 sentidos, a gente tem 12, né? Dentre esses 12 tem esse sentido que ele chama sentido do eu, ou o sentido do sentir, que é a nossa maior percepção do que os olhos não veem. É esse sentido, né? As religiões muitas vezes chamam de mediunidade. Só que como a gente não adota a religião aqui é algo aberto, espiritualista, mediunidade fica mais espiritismo, né? Então, para nós é sensitividade. Só que o que é esse sentido para nós? Esse sentido é aquele que vai conectar a vida a gente. Sabe, vocês já viram aquele O Segredo? Pensa, mentaliza que você atrai o que você quer. Quem atrai? A sensitividade. Esse é um sentido que está sempre levando a gente para onde a gente tem que estar, mesmo a gente não querendo. Por isso que quando ele está desorientado, é terrível na nossa vida. Porque você fala, meu Deus, eu faço tudo de bom, eu rezo, eu mantro, eu decreto tudo e me leva só para confusão, me leva só para relacionamentos abusivos, né? O que está acontecendo? Alguma coisa com esse sentido está acontecendo. Então, a nossa base de estudo do autoconhecimento, então, só para vocês entenderem, um autoconhecimento é um caminho de leveza que a gente adota. Mas para a gente se conhecer, um instrumento que a gente estuda é a sensitividade, né? E dentro dessa sensitividade, a gente vai avaliar o ser humano pelos 5 âmbitos e vai entender o caminhar evolutivo de uma forma um pouquinho diferente do que a gente vem estudando, né? Aqui para nós, eu vou anotar, mas talvez eu nunca mais apague, mas eu vou escrever. Aqui para nós, a gente entende o ser entende o nosso ser como um todo, a nossa essência, dividida da seguinte forma. O ser, essência, a nossa alma, que é o ser, existência, que
que é a nossa expressão, ele está, né? Então, o que a gente vê no nosso caminhar evolutivo? Estudando Rudolf Steiner, estudando essa parte de antroposofia, que a nossa alma, ela é una com a divindade, mas que para a gente se desenvolver como ser, a gente vai precisar experimentar algumas situações. E para a gente experimentar, a nossa alma, ela se fragmenta, que são os serzinhos, aonde nós estamos. Hoje, nós somos um serzinho ligado a uma alma muito maior. Dá para entender isso? Então, essa fragmentação é quem vai experimentar várias coisas durante a vida. Dentre elas, alguns traumas, algumas questões profundas no nosso psiquismo, né? Quando a gente experimenta um trauma, por exemplo, o abandono de alguém amado, né? Fui abandonada, achei que fosse casar, no dia do casamento me abandonou. E aquilo foi um choque profundo dentro do meu coração. Para que a gente continue caminhando, o nosso psiquismo, ele desenvolve um mecanismo de defesa, que é a separação. Tudo aquilo que a gente sentiu naquele momento, então vamos supor, a dor do abandono, ela vai separar, ela vai dividir em dois, por exemplo. Por quê? Porque se eu vivenciasse toda a dor de determinados traumas, muitas vezes a evolução demoraria demais para acontecer. Então, o nosso psiquismo, ele fragmenta. Para num segundo momento, quando eu estiver mais fortalecida, aquilo vir de novo e eu poder lidar. Então, o que a gente vive repetidamente, ao longo da nossa caminhada evolutiva e hoje mesmo, que você fala, puxa vida, achei que eu estava escolhendo uma pessoa tão diferente, estou eu na mesma. O que está acontecendo? Essas partes separadas de nós, elas estão vindo à tona. Pra gente olhar e pra gente falar assim, não, ficou um pedacinho lá pra trás. Não dá, né? Como que a gente muda isso então, Gabi? Agindo diferente. Se eu tô acostumada a me acionaram de uma forma e eu reajo, então me acionaram como A e eu reajo como B. Se eu tô acostumada a fazer isso, o que eu vou ter que fazer pra mudar? Me acionaram como A, eu vou ter que reagir como C, né? Só que isso, pra gente chegar nesse ponto, a gente vai precisar se perceber primeiro, concorda? Pra gente entender aonde não tá legal, a gente vai precisar se perceber e avaliar, né? Como que a gente está agindo? Como que a gente está sendo? Aquela pessoa que me irrita, quais são as características que ela mais tem? Porque a partir daí dá para fazer muita coisa. Quando a gente não se conhece, quando a gente não sabe de nada do nosso funcionamento, não dá para fazer absolutamente nada, né? Por quê? Porque como que vai saber? A gente fica cada vez mais perdido, né? Então, nos cursos que a gente ministra aqui, a sensitividade, ela vai ser a chave de tudo isso, e eu vou falar de uma técnica que a gente usa para lidar com essa sensitividade. Mas, além da sensitividade, a vivência é o ponto forte de nós também, né? A gente não adianta, é o que eu falei, não adianta só estudar conteúdo. Eu posso falar isso para vocês, mas se vocês não viverem na prática e não trouxerem para a vida de vocês, nada vai mudar, né? Então, a gente sempre alia vivência com teoria, né? Tá sempre buscando esse caminho de integração. Hoje é isso, não tem um que sabe mais. Hoje todo mundo sabe muito. E aí junto a gente cresce. Sozinho a gente é fraco, né? Porque sozinho é muito mais fácil ser atacado do que um núcleozinho ali que tá forte. Então a gente busca essa visão. Aqui, essa divisão, ela traz para nós, por que eu expliquei isso? Porque a técnica que a gente vai representar aqui daqui a pouquinho, por sorteio, que chama captação psíquica, ela é uma técnica de sintonização mental. A gente vai sintonizar essas frequências que estão em volta de nós mal resolvidas. Ela é um instrumento de autoconhecimento e ela vai ajudar a tirar lentes da nossa frente. Ela vai ajudar a gente a olhar
para aquilo que muitas vezes está difícil transcender, né? Vários psicólogos me indicam pacientes quando chega assim e falam, meu, não sei mais o que fazer com essa criatura. Ela já sabe de tudo que ela tem que fazer, né? Ela sabe tudo aquilo, já tentou fazer modificações, mas nisso ela tá caindo. Aí geralmente vem pra técnica, né? Por quê? Na captação psíquica, nessa sintonização mental, esses euzinhos, então a gente tem, vamos supor a Gabizinha aqui hoje. Né? E essa Gabizinha, ela tá levando com ela vários euzinhos aqui. Vários fragmentos que ficaram. Então ficaram quando eu fui abandonada no casamento, ficaram quando eu perdi meu pai, ficaram quando aconteceu uma coisa catastrófica, e tudo isso envolve a energia da Gabi hoje, né? Quando a Gabi se depara com uma situação, vamos supor, ela começa a namorar, né? Na primeira ligação que o namorado dela não atende, ela já entra na Gabizinha que foi abandonada. E ela começa a reagir como uma louca, né? Que foi abandonada e que, Deus do céu. Só que se a gente fica reagindo com base no antes, a gente se torna realmente maluco. E nem a gente se entende, né? Você fala, peraí, por que eu tive aquela crise mesmo? Gente, não era eu. Não era mesmo. Era a Gabizinha que foi abandonada. E se torna real. Quando a gente está com essa lente aqui do abandono, a dor é real, né? A gente briga com o outro e a gente acha que tá certo. Só que no fundo é só uma lente. A gente está olhando por uma visão de dor, não a visão real. A monja Coen, ela fala, né? Tem a minha verdade, a sua verdade, e tem a verdade da vida, né? A gente precisa cada vez mais ir para o que a vida está trazendo, porque é coerente e não porque é bom para mim, né? Eu costumo dizer que a partir de necessidade a gente consegue fazer escolhas, ou seja, é claro que essa Gabi, para ela olhar que ela está sendo louca e reagindo como uma pessoa que foi abandonada, ela vai precisar primeiro ser louca, para dar um surto, para ela falar, meu Deus, não, mas eu não quero ser assim. Né? E às vezes a pessoa que a gente ama mesmo entrega pra gente uns pacotes que só por Deus, né? Dá uma cortada e você fala, não, pra não perder essa pessoa eu vou me olhar, né? Então, quando a gente faz captação, o que a gente vai sintonizar? A Gabi abandonada. Então, essa Gabi chega pra mim e fala assim, ai, olha, eu não sei, eu tenho um ciúmes louco do meu namorado, não sei o que é isso. Mas é só ele não atender uma ligação que eu já me sinto abandonada, eu fico triste, eu até adoeço. Só esse foco. Quando a gente for sintonizar, provavelmente quem vem? A Gabizinha que foi abandonada, A hora que a gente limpa isso daqui, como que a gente limpa? A gente encaminha, a gente trabalha muito com fraternidades, né? Vocês podem chamar de tudo quanto for, mas é o que, né? Tem gente que chama, Nossa Senhora, né? Os católicos chamam dos santos, sei lá, os umbandas chamam de orixás, a gente chama de fraternidades, que são essa conexão com a espiritualidade, que vai ajudar a encaminhar isso que está aqui. Quando a gente encaminha, pasmem, quando o namorado não ligar, essa personalidade não vai entrar na frente e falar. Então a gente vai ter cada vez mais possibilidade de olhar diferente, né? É assim que essas lentes vão saindo. Com o processo de captação, dificilmente a pessoa fica sem mudança. Aliás, gente, encarnado, dificilmente a gente fica sem mudança. Só o fato da gente vir para esse planeta, a gente já está mudando. Mesmo se você não fizesse nenhum movimento, o corpo ele já muda tanto que já é uma grande mudança. A constância no universo é a mudança, né? Então, já que tem que mudar, vamos mudar com amorosidade, com cautela. Então, na captação, ela vai ajudar isso. A gente vai sintonizar a partir de um foco, uma frequência, e vai limpar, né? E depois limpa, a gente vai agindo. Nos cursos, a gente tem 2 tipos de curso aqui, né? A gente tem os cursos de integração humana e a gente tem os cursos de projeção astral consciente, né? Os cursos de integração humana, eles estão muito voltados
para esses 3 pilares com mais força, né? Porque os cursos de integração humana, a gente vai lidar com a gente, com a nossa humanidade, com a nossa sensibilidade, né? Com as nossas emoções. É um curso onde a gente vai precisar usar a técnica de captação psíquica para poder limpar, né? Por quê? Olhar para nós não é um caminho fácil, né? É fácil quando a gente vê qualidades, é fácil quando a gente vê que tudo dá certo, mas a hora que a gente vai aprofundando e vai vendo que não é tão bom assim, que a gente tem muita sombra e que a gente vai precisar acolher essa sombra para poder caminhar, a coisa começa a pesar um pouquinho. E a captação, ela vem para trazer essa leveza. Com a captação, a gente sintoniza e limpa. Então, aquele processo que muitas vezes demoraria 1 ano, 2, 3, para eu poder me aliviar, às vezes com a captação afasta de um tanto que a gente consegue respirar. É por isso que é um processo muito profundo, né? Esse curso ele tem duração de 4 semestres. No total, ele dá 2 anos, né? No primeiro semestre a gente estuda muito teoria, porque a gente vai falar sobre toda a base do autoconhecimento e da educação emocional, mas no finalzinho a gente já começa a inserir a captação. Vocês vão ver aqui, né? A captação ela não é uma incorporação de jeito nenhum, ela é uma simples sintonização mental. A gente faz isso o tempo todo sem perceber. Sabe quando a gente chega perto de uma pessoa que está triste e você sai acabada? Você está sintonizando. Ou quando a gente chega num lugar onde está todo mundo muito irritado e você sai querendo matar um, é sintonização. A captação nada mais é do que isso, é um treino de sintonizar, que a gente faz isso o tempo todo, né? E durante a nossa caminhada evolutiva aqui, gente, de verdade, a gente muitas vezes pega problema que não é nosso. A gente vivencia dores que não tem nada a ver com a gente, né? Dor de pai e mãe, então, Deus do céu, hoje a constelação vem trazer muito isso, né? O quanto a gente expressa pai e mãe e as dores deles. E tá lá, expressando, né? Vira uma Betinha Júnior ali, firme e forte, né? E não tá nem aí pra nada. Mas isso faz muito mal, porque a gente acaba chegando um momento que você fala, meu Deus, não vivi minha vida, né? Não vivi aquilo que eu queria, tô vivendo o que o outro era. Então, pra gente não sair carregando coisas dos outros e ser camaleão, né? Cada hora que encosta em um tá expressando esse a gente vai precisar fortalecer a nossa vontade, fortalecer o nosso sujeito. E com isso, a técnica de captação é muito boa, né? Então, nos cursos a gente vai trabalhar isso. Tem muitos conteúdos, então a gente estuda o Rudolf Steiner, a gente estuda os chakras, a gente correlaciona essa parte energética com a parte física, né? Porque tudo para nós começa no astral, nada no físico. Então qualquer gripezinha, qualquer sintoma, né? Eu lembro no começo a Cris pra mim falava assim, mas eu fui andar na praia, peguei um vento gelado, Gabi, não é possível essa dor de garganta. Pois é, mas o vento gelado só ocasionou a dor de garganta porque ali tinha um rombinho, né? Porque ali tinha uma questão já fragilizada no astral. Quando o nosso astral não está fragilizado, dificilmente a gente adoece, né? A doença só vem como um aviso do corpo, para falar assim, tem que olhar para isso. Chega dessa situação, né? Acabou. Hoje a gente vê o nosso corpo, ele representa muito a gente. Vocês veem a humanidade, como que está o corpo das pessoas? Como que está o corpo das mulheres hoje, né? Nós praticamente não temos mais cintura, né? A forma, a gente está tudo sustentando todo mundo, o estômago, aqui, né? As mulheres com a barriga desse tamanho, por quê? A gente está sustentando tudo, então isso diz para nós. E quando a gente começa a olhar para o autoconhecimento, pasmem, vai soltando. As coisas vão soltando e vão liberando. E tudo se torna muito melhor. É lógico que é um processo, né? Mas as coisas encaminham. Então,
a captação é algo que a gente faz o tempo todo. E vocês vão ver, vocês precisam contar pouquíssimo do que está acontecendo, mas a informação que chega é altíssima, né? Então, dentre todos os conteúdos, a gente estuda o Rudolf Steiner, os sentidos, essa correlação dos chakras com o corpo, né? A gente fala sobre identificar uma energia estranha, né? Porque a gente nunca sabe se a gente está cansado, se a gente está com encosto, né? Ou se a gente está com inveja em cima, a gente nunca sabe o que está acontecendo, né? Mas isso dá pra gente identificar. A partir do autoconhecimento, a gente consegue achar e falar assim, putz, isso daqui não é meu, né? Já sei de quem é isso daqui. Ou isso daqui é meu, sabia? Fui eu mesma que me afundei, né? A gente estuda aqui que 90%, ou eu diria até 98% das questões nossas são anímicas, são próprias nossas ou de pessoas que a gente convive. 2% espiritual, pouquíssimo, né? E muitas vezes a gente vem e fala, não, isso aqui certeza é um encosto grudado em mim, sou eu mesmo, né? Tô ali me sugando, mas... Então, a hora que a gente começa a estudar, a gente começa, meu Deus do céu, como a nossa mente tem essa potência de levar a gente para o melhor lugar, mas também de destruir a gente, né? Então, quando a gente começa a olhar, o processo ele se torna muito prazeroso também. Por quê? Porque a gente vai com calma, né? A gente vai vendo que as coisas fazem sentido e que aí os pontos começam a se ligar, né? Porque muitas vezes a gente vai buscar e você fala, nossa, né, mas então tá bom, então eu tenho que ficar aqui dando comandos, chega gente pra mim que eu falo, meu Deus, fica dando comandos, sabe? Não, isso não é meu, minha querida alma, não sei o quê. Eu falo, meu Deus, mas que essa pessoa vai ficar a vida inteira criando barreira pra não chegarem nela? Esse não é o nosso propósito, né? O nosso propósito é ir de frente pro problema, pra ele entrar mesmo e aí a gente resolver. Porque se a gente não criar imunidade para as questões que nos cercam, a gente nunca vai conseguir ser realmente livre disso tudo, né? Se a gente ficar criando barreira, cada hora o problema fica maior para ultrapassar a barreira e a gente sufocado dando comando para aquelas barreiras ficarem presas, mas isso não é um caminho legal, isso é um caminho que muitas vezes chega uma hora que cansa, ou chega uma hora que o problema fica tão grande, invade e aí a gente se desespera, né? Então a gente busca ficar mais livre dessas coisas que hoje tem um tamanho desproporcional na nossa vida, mas que no fundo é só um âmbito da nossa vida. Tem outros que muitas vezes estão bons e que a gente não reconhece, né? Essa é a proposta do ano também, nossa aqui, reconhecer qualidades. Porque a gente está tão acostumado a se criticar, né? Tão acostumado a achar defeito, insegurança e tudo, que a gente também tem dificuldade de olhar porque é bom nosso, né? Muito, e o poder pessoal, ele está relacionado a reconhecer também quem somos. Isso é a divindade em nós, né? Mas para isso a gente precisa se conhecer e precisa enfrentar cara a cara as questões que muitas vezes nos assombram, nos assustam, né? O outro ramo de cursos aqui, que é o Projeção Astral, já é um ramo para aqueles que já estão mais num processo de autoconhecimento. A gente, nos dois cursos, vai ter a base muito parecida, né? Eu falo que quem quer fazer os dois cursos, porque tem muita gente que faz junto, é legal fazer um ano primeiro do curso de integração humana para depois entrar no Projeções. Porque o Projeções é o trabalho de limpeza astral a partir de desdobramentos. Então a gente precisa se conhecer, a gente precisa ter confiança em nós para poder lidar com outras dimensões aqui que nos cercam, né? É um curso também profundo, eles são 3 anos, então tem o Projeção 1, Projeção 2 e Projeção 3. A duração deles são de sempre 10 meses, né? Então começa em março, termina em dezembro, né? Os 3 anos. Mas é claro, né, a pessoa não é obrigada a fazer os 3 anos, mas tem um ritmo. Esse curso a gente não lida com captação, esse curso a gente lida com desdobramentos, né? Alguma dúvida?
Bebi uma aguinha. Alguém quer água? Quer que eu passo água? Vocês querem água? Não. Tu levou. Tem como mais cerveja. Acha bem. As meninas querem água? Quer água aqui? Alguém aqui já viu captação psíquica? Eu tenho uma dúvida, posso perguntar? Claro. Gabi, olha, por exemplo, a doença, né? No processo de somatização, a gente considera que é só a questão emocional no físico. Quando você tem todas as influências passadas, tem todos aqueles erros, você considera a doença como vindo uma combinação energética, espiritual, emocional e física, não é isso? É isso. Não trabalha só com somatização. Isso mesmo. Né, a somatização para nós muitas vezes está num campo muito maior do que só o emocional. E tá, de verdade. O que a gente vê aqui é que realmente, né, vai puxar a doença e que você vê, putz, o ponto é uma coisa completamente diferente, né? A captação psíquica que a gente faz aqui, ela é uma derivação da apometria. Já ouviram falar sobre a apometria? Né? Então, a apometria do Dr. Lacerda, ele trouxe, e a gente estuda um pouco isso, mas ela era muito mais voltada para o espiritismo, né? E aí, o Godinho, ele veio ressignificar esse estudo e trouxe muito mais voltada para o psiquismo, né? Para ser algo mais abrangente e não tão pautado em religião, né? Então, a captação psíquica, ela é uma sintonização mental de personalidades que podem ser do agora, dessa vida, como podem ser de outras vidas. Muita gente me pergunta, Gabi, mas eu vou ter que ficar olhando para o passado, não quero ficar olhando para o passado, né? Na verdade, não. A gente não olha para o passado. A gente olha para o que está na frente de nós, né? Como foi o caso aqui do abandono. Para eu resolver um problema, eu preciso olhar para o problema como a Gabi do agora, né? Então, se eu hoje tive um pai e uma mãe estruturados, que me deram amor, que me deram carinho, né? Como que eu tenho uma marca de abandono de mãe e pai, se eles estão presentes? Né? Como que hoje eu lido com as questões como uma criança abandonada? Tem alguma coisa que está errada. Então, quando a gente vai olhar para o hoje, para o agora, a gente percebe que tem um antes na frente. E é por isso que a gente faz essa correlação. Mas não é uma técnica que a gente fica olhando para o passado. Pelo contrário, é uma técnica que a gente está olhando para o agora. Mas que é a partir do que está à minha frente, que eu vou liberando e que aí eu vou ficando mais presente no agora, né? Tem um filme que chama Beleza Oculta, muito legal. Se vocês não viram, vejam, é muito legal. E fala justamente sobre tempo, morte e amor. 3 pontos que a gente lida o tempo todo na nossa vida, né? E nesse filme ele ensina a gente olhar realmente as coisas que estão ocultas dentro da nossa vida, mas que tem uma beleza gigantesca e que deveria ser o nosso alimento para continuar caminhando. Mas a gente não é treinado a isso. A gente é treinado a projetar. Você vê uma criancinha pequena, né? Ela bate na cadeira, o que a mãe faz? Uma cadeira feia, né? A mãe não fala assim, puxa vida, caiu, levanta, né? Responsabilidade sua, que não olhou a cadeira. Não, a mãe bate na cadeira e fala, essa cadeira é feia. A gente nasce projetando as coisas. Então, quando chega na hora da gente lidar com o problema e fala assim, caramba, fui eu que fiz isso na minha vida? Ah, não, a gente tá caçando. Foi minha mãe, foi meu marido, foi meu filho, foi qualquer um, menos a pessoa que pode mudar isso, né?
é muito bonito. Tem um autor que eu adoro, que chama Vanderlei de Oliveira. E ele escreve, não é? Ele escreve livros de autoconhecimento, essas coisas. E numa passagem dele, ele estava contando um atendimento que ele fez, e era uma mulher que tinha sido... O marido tinha largado ela, terminado, e arranjado uma outra pessoa que era amiga dela, né? E ela estava revoltadíssima, ele estava adoecendo e ela também, os dois adoecidos. E ela ia lá e falava e resmungava e tal, e chegou um dia, ele acabou sintonizando um ser para dar explicação. Ele já não sabia mais o que fazer com aquela mulher, que não entendia que a questão era ela, né? E aí ele deixou sintonizar um ser, né? E a hora que esse ser sintonizou, esse ser era a mãe dela que tinha desencarnado. E a hora que ela sintonizou, ela falou assim, filha, o que você está fazendo com a sua vida? Né? E aí ela pegou e falou assim, mãe, eu dei tudo para esse homem. Quando ele não tinha emprego, eu sustentei ele. Né? Quando ele não tinha carinho, eu que fiz tudo por ele. E agora que ele tá bem, o que ele faz? Ele me abandona, ele vai viver a vida dele. Como assim? Ainda vai viver com uma amiga minha, que eu tenho certeza que tinha um caso, né? Aí ela fala, você fez tudo o que você tinha que fazer na vida dele. Não era isso? Quando você conheceu ele, não era isso que você queria fazer por ele? Você não queria transformar a vida dele, você não queria deixar ele bem, você não queria deixar ele encaminhado? Você não queria construir uma vida com ele, você queria deixar ele bem, e você deixou. Por que você não solta agora? Por que você não assume o que você fez? Ela ficou parada, né? Porque a gente se deparar com a gente tão à frente assim é assustador, né? Mas no fundo, gente, é tudo construção nossa. E quando a gente percebe isso, mudar se torna muito mais simples do que parece ser. Né? Porque se eu tenho a clara certeza de que aquilo que o outro fez comigo foi aquilo que eu mesma permiti, não permitir no sentido de chibata, né? Se autoflagelar, mas permitir no sentido de ser consciente de cada ato, né? Se eu dei tudo pra ele, se eu reorganizei, não foi porque eu queria que ele me reconhecesse ou eu queria que ele me valorasse, não. Foi porque eu quis fazer isso. A gente tem que assumir essas responsabilidades para depois ficar muito mais leve para nós. A partir do momento que a gente assume algo que a gente fez, a gente põe consciência nesse ato. E quando a gente põe consciência no ato, tudo muda. A vida entende o que você está querendo e a vida começa a trazer o que a gente está querendo. Se eu fico negando consciência no ato, ou seja, eu fico falando que ele me usou, que ele foi isso, que ele foi aquilo, o que eu estou criando para mim? Mais uma oportunidade igual para eu olhar e reconhecer o meu ato, né? A gente busca consciência nos nossos atos. Então, enquanto a gente estiver resistindo e não, nada muda. Quando a gente aceitar e assumir com consciência, não adianta. Eu quero viver isso agora. Mas, Gabi, não pode. Isso não é moral. Mas eu vou viver. Né? Até o momento que eu não quiser mais. Muda muito, alivia muito, né? Porque o que é a moral hoje? Não dá pra gente saber, né? Depende da orientação de cada um. Agora, o que é a moral para uma sociedade, será que é pra mim? Às vezes não, né? E é o que eu falei, se a gente não partir de uma necessidade, a gente nunca vai escutar o coração. Se a gente não partir daquilo que a gente tem muita vontade, mas acha que é super errado, né? A gente não vai chegar no que é certo pra nós. Então, é um ponto. Tem muita gente que fala, pelo amor de Deus, Gabriela, não fala isso que vai começar todo mundo a fumar maconha, todo mundo fazer isso, fazer aquilo. Mas não adianta, né? A gente não pode ser iludido a ponto de achar que se a gente ficar negando uma necessidade, a gente vai conseguir pular para a segunda fase. Não vai. Necessidade é básico do corpo, né? Igual a comida, é igual o sono, é igual a respiração, é básico do corpo. Se a gente não consegue o básico, a gente não vai conseguir o amplo, né? Então,
pra gente escutar a necessidade, acreditem, a gente precisa de educação emocional, porque a gente não tá acostumado a sentir fome e comer. A gente sente fome e fala, ai, não posso comer. Tenho vontade de comer, né? Tenho vontade de comer um doce. Não, de jeito nenhum não vou comer doce, né? A gente pode moderar essa vontade. Não dá pra toda hora que comer doce, mas dá pra eu comer um pedacinho. Mas se toda hora eu quero comer doce, o que eu vou precisar olhar? Por que eu tô com tanta vontade de comer doce? Né? Mas o que não dá? Não, doce nunca mais, vou fazer promessa, 5 anos sem comer doce. Deus me livre, isso daí acumula, né? Que a gente fica doido da vida. Então, esse é o nosso processo. Quando a gente fala assim, parece super simples, mas, gente, de verdade, a gente tá tão enraizado em valores, em coisas mentais, que o simples a gente não faz, né? A gente não sente mais. Dificilmente você olha, tá aquele dia lindo e você fala, nossa, que dia lindo, que nutrição, né? Você só olha quando tá aquela chuva que não sai de casa e fala, ai, que saudade daquela sol. Não é? Calor insuportável. A gente tá sempre olhando para algo que não é nutritivo. Então, para a gente começar a olhar para algo que é nutritivo e transformador, a gente tem que treinar o nosso olhar, né? E para treinar o nosso olhar, autoconhecimento, autotransformação e autoamor, os 3 pilares. E isso, gente, não é só aqui, é em qualquer lugar que vocês forem, né? Em qualquer lugar onde vocês estiverem, esses 3 pilares precisam estar em movimento, né? A Cris que trabalha com o corpo, né? Estética, corpo. O que ela pode trazer para o trabalho dela? Os 3 pilares. O autoamor com ela. Não adianta ela trabalhar mais que o corpo dela, porque não aguenta. Porque vai chegar na outra consulta, ela vai acabada e não vai ser ela ali, né? A autotransformação, se inovar, se especializar, né? Cuidar dela e o autoconhecimento, o autoamor, o autoconhecimento, né? Que vai ser essa transformação para ela poder passar aquilo que ela quer dentro dos processos. E isso é em qualquer lugar, né? Esses 3 pilares precisam ser pilares da vida, senão a gente adoece. Se a gente não olhar para isso tudo, para o nosso ser humano com carinho, puxa vida, o que vai gerar? O que a gente está vendo na sociedade? Ansiedade, pânico, depressão, suicídio, né? Por quê? Porque o problema, ele se torna tão grande, que é quase impossível de ser resolvido. E isso não é real. Isso não é real, né? Isso é mental. Quando a gente olha para o problema mesmo, a gente vê que ele não é grande assim. E que tem solução. E que tem outros caminhos que a gente pode percorrer para poder liberar, né? Então, eu vejo esse nosso trabalho aqui como um respiro, né? No meio de uma consciência em massa que está tão pessimista e que está olhando para os movimentos como assim, nossa, está tudo ficando pior, está tudo ruim. E não tá. A hora que a gente olha agora, né? Eu fui para Israel e eu olhei. Lá são cenários discrepantes. Você vê judeus, muçulmanos, católicos, tudo brigando ali. Só que no fundo, eles não têm noção que eles estão todos iguais. Todos iguais, né? A gente não vai querer que um muçulmano venha para o autoconhecimento como a gente, não vai vir, né? Mas se eles, dentro da ideologia deles, conseguirem se transformar e serem humanos, tá ótimo. Esse é o equilíbrio que o mundo precisa. Ninguém precisa ser igual, mas a gente precisa ter consciência e coerência dos nossos atos, do que a gente quer para nossa vida, né? Se eu não me importo com bagunça e desordem, tá bom, eu vou viver, então não reclama, mas viva sem ruído na bagunça e na desordem. Mas se eu quero organização, então eu vou primeiro dar a organização para poder cobrar, né? E por aí vamos, né? Então, esse processo, a captação do Dr. Lacerda, que é a apometria, e a captação trazida pelo Godinho, é um instrumento que vai ligar os pontos, que vai ajudar a gente a olhar para tudo isso e não deixar tão pesado, né? Porque a hora que a gente está lidando com a nossa própria sombra, que nem essa mulher, que a mãe entregou um pacotão para ela,
E aí o que ela teve que fazer? Né? Assumir, falar assim, é verdade, fui eu. Quando ela começou a falar isso, ela começou a ficar bem, o ex-marido começou a ficar bem, pasmem, eles se tornaram amigos, as coisas fluíram, né? Porque ela estava adoecendo e todo o círculo que estava ligado a ela estava adoecendo. Esse é um grande ponto. A gente estuda também nos cursos cordões energéticos, né? Que uma simples relação, um oi, forma um cordão energético. E se eu não gosto daquela pessoa, se eu já julguei aquela pessoa, aquele cordão energético fica. E isso, gente, pode estar aqui, pode estar na China, o cordão energético tá lá. E cortar um cordão energético não é assim, ó. Vai anos para dissolver e para limpar. Então, olha como relações é algo sério e importante para nós, né? Como a gente precisa olhar para isso. Então, a gente vai fazer um sorteio agora para fazer a técnica de captação, para vocês verem. E aí, durante a técnica, eu vou explicando um pouquinho, né, o que é, como a gente está fazendo, tá bom? Uma pergunta. Eu não lembro se foi o Lacerda ou se foi o Godinho que trouxe a terminologia personalidade distônica. Godinho. O Godinho, Sim. Múltipla. É isso aí. Ele traz essas personalidades múltiplas, essas partes nossas de outras vidas. Fragmentadas. E subpersonalidades como partes nossas dessa vida. O Jung já trabalhava isso, né? Ele traz a gente como um iceberg. A pontinha, a nossa consciência, e tudo que está abaixo da água, o inconsciente. Só que para nós, para o Jung, o inconsciente é só daqui, desde quando eu nasci até quando eu vou morrer. Para nós, o inconsciente é toda a nossa caminhada evolutiva. E a captação, ela vai lidar principalmente nesse inconsciente, seja do agora, seja do antes. Certo? Mais alguma dúvida? Vamos pôr só uma cadeirinha aqui, deixa eu pegar lá, para a gente fazer o sorteio.